Uma água que está um pouquinho suja, mas tem o poder milagroso de tirar você das suas dívidas. Você beberia ela? Bem-vindos ao Economima, seu canal de educação financeira com Gemima Ferreira, sua professora que vos fala do lado de cá. E o tema de hoje é dívidas. Pensa num trem que incomoda. Você quer se livrar das dívidas de uma vez por todas e não cair novamente nessa cilada? Entender o que fazer, o que não fazer? Então assiste esse vídeo aqui até o final, anota o que eu falar e, mais importante do que tudo, coloque em prática, entre em ação. E voltando ao meu copinho de água aqui, primeiro esclarecer que a água não tá suja, tá? Mas se eu dissesse que essa água meio suja aqui ia te tirar das dívidas, acredito que uns 90% das pessoas ia falar assim: ah, dependendo do quanto essa água estivesse suja, eu beberia sim, pra me livrar desse trem ruim. Beberia sem pensar duas vezes. E um dos nossos maiores defeitos é justamente esse. A gente quer a solução dos nossos problemas, mas a gente quer rápido, de uma maneira fácil, sem abrir mão de nada. E o BO tá justamente aí, porque quase nada nessa vida vem fácil, de graça, pelo menos não para quem é ético, íntegro, honesto. Então, não, eu não vou te prometer água milagrosa e nem vou te dar aqui ensinamentos milagrosos para te tirar da dívida. O que eu vou te dar aqui são informações que eu aprendi em mais de 9 cursos aí, em mais de 6 anos que eu estudo o tema de educação financeira. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo e se inscreve no canal que teremos vídeos novos toda semana. Inclusive, você pode deixar a sua sugestão de vídeo aqui nos comentários. Simbora, sem mais delongas, falar desse trem ruim que é dever. Primeira coisa é esclarecer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você ter dívidas e outra coisa é você ter dívidas descontroladas. Ou seja, dívida que você não consegue pagar de jeito nenhum, ou só paga em atraso, ou paga pelas metades. Então, primeiro eu vou frisar com você o que você tem que analisar antes de decidir por onde começar na questão da eliminação das suas dívidas. Depois, quais informações você vai precisar, o que você precisa saber, buscar de informação. E por último, mas não menos importante, eu vou te dar as estratégias específicas para você já sair desse vídeo aqui aplicando em alguma dívida sua aí. É o que eu chamo lá no curso de Hora da Ação. Aprendeu? Coloque em ação. Seja atacando uma dívida de empréstimo ou uma dívida de cartão de crédito. E por que eu falei a questão de ter dívidas e ter dívidas descontroladas? Porque tudo que você comprou que não foi à vista é uma dívida. Por exemplo, cartão de crédito. Toda vez que você compra no cartão de crédito, você está assumindo uma dívida. Você pegou um dinheiro que não é seu e pagou um bem para você usar, né, antecipar o uso daquele bem, daquele produto, daquele serviço, prometendo que a partir do momento que você tem seu cartão de crédito, você está prometendo que vai pagar o quê? A bendita da fatura. Então, toda fatura, ela é uma dívida. Você não está pagando à vista, você não está o dinheiro já saindo do seu bolso, é uma dívida. Qual a diferença? Se você usa seu cartão de crédito com consciência, as parcelas que tem lá tá dentro do seu orçamento, não tá atrapalhando, descontrolando, bagunçando a sua vida, te atrapalhando a ter paz financeira, te endividando, tá tudo bem, tá ok. Às vezes não tem nem desconto entre comprar à vista e parcelar. São raros os casos, porque na maioria das vezes quando você pechincha, você consegue sim um desconto, mesmo eles falando que não tem. Mas eu já testei uma vez, eu fui comprar um terno e mesmo fazendo a proposta ali, eu não consegui R$1 de desconto para comprar à vista. Eu saí da loja pra ir, falei, não, desse jeito eu não vou comprar, rodei, só porque eu sabia que aquela loja lá era o menor preço, eu já tinha pesquisado. Voltei pra loja e falei, não tem desconto não? Então vai parcelar em 6 vezes. Tô nem aí se eu tenho dinheiro pra comprar à vista. Fui lá, apliquei o dinheiro e parcelei em 6 vezes. Oxe, por que eu vou comprar à vista? Vou gastar meu dinheiro aqui à vista. Daqui 6 meses ele nem vale mais a mesma coisa do jeito que a inflação tá aí. Agora, se você fica usando seu cartão de crédito pra comprar coisa supérflua, descontroladamente, não considera o que você já tem parcelado e faz mais parcela, ultrapassando o limite do seu orçamento, gastando mais do que você ganha, enquanto você não aprender a usar essa bênção aqui, que é o cartão de crédito, você precisa parar de usar, colocar o pé no freio. Mas tudo isso que eu falei aqui, ele é essencial, principalmente para você não entrar nas dívidas, certo? Beleza, o que eu faço então para me livrar desse BO? Isso aqui não é nenhuma regra, tá? Longe de mim falar que só existe essa forma, mas são algumas opções que já funcionou com milhares de pessoas, se não milhões, então com você não seria diferente. Tenho fé.
Primeira coisa, mapear as suas dívidas. Como assim mapear? Pegar tudo que você deve e trazer as informações dessas dívidas. É criar coragem e encarar essa danada dessa dívida, sem ficar fugindo dela, porque a gente tem mania disso. Sabe quando a gente tem medo do escuro? O que a pessoa faz? Não fica no escuro, a gente foge do que a gente tem medo. É encarar as dívidas e trazer todas as informações que você tem daquela dívida. Anotou? O que você vai fazer? Analisar o grau de risco de cada uma. Por exemplo, tem risco de você perder a vida? Se você dever um agiota e ele estiver ameaçando, tem risco de vida. Você vai começar eliminando por ela. Óbvio que ela vai ser a primeira que você atacar. Depois, qual que tá atrapalhando a sua sobrevivência, subsistência? É que eu tô dizendo comer, beber, coisas básicas. Ter uma água, ter uma energia. Né? Aquelas que tiverem atreladas a isso, é uma dívida de energia e por isso eu tô sem energia na minha casa, tô sem água, que é pior ainda. Começa por essas também. É o segundo grau ali de prioridade. Terceira coisa, tem algum bem atrelado, um financiamento que a gente faz, ou quando você fica de fiador de uma pessoa e coloca um bem seu, um imóvel, como por exemplo uma casa, né? Atrelado àquela dívida como uma garantia, né? De que se não pagar a dívida, o banco lá, o dono, né? O credor, vai lá e toma sua casa, ou toma seu carro. Você tem risco de perder um patrimônio seu. Ela também entra ali no terceiro grau de prioridades. Depois, aquela que está fazendo você pagar mais juros. Qual que está tirando mais dinheiro do seu bolso? A gente começa por ali. Inclusive, quem quer investir, mas tem uma dívida que está só aumentando de juros ou pagando uma dívida de juros muito alto, o ideal é ou fazer as duas coisas junto ou atacar primeiro aquela dívida, porque é difícil demais, gente, você conseguir um investimento que vai te dar em dinheiro mensal o tanto que aquela dívida tá comendo de seu dinheiro mensal. Então faz muito mais sentido você se livrar desse BO aqui para você focar todos os seus recursos aqui, em crescer seu patrimônio financeiro. Mas tem uma coisa além que eu preciso falar e pouca gente fala quando se dizem qual dívida atacar primeiro. E é por isso que cada caso é um caso. Sabe qual conselho eu te daria? Ataca aquela que mais está tirando a sua paz. Aquela que mais está te atormentando. Isso é sério, a gente fala nesse tom mais leve, mas dívida é uma coisa perturbadora, que tira a paz, tira o sono, atrapalha famílias a viver em paz, atrapalha casamento. É uma coisa realmente muito preocupante. Um excelente termômetro, portanto, para você saber qual atacar primeiro, é indo naquela que mais está tirando sua paz, sua liberdade, sua felicidade, o seu sono. Baseado nessas informações, analisando aí a sua vida, a sua realidade, você vai decidir qual atacar primeiro ou quais atacar primeiro. E como eu falei, o ideal é você investir em algum sonho ao mesmo tempo que você ataca uma dívida. Desde que aquilo não seja tão, dois pesos, duas medidas. Por quê? Se você fica focando todos os seus recursos só em pagar uma dívida, é frustrante, é meio que deprimente para muitas pessoas. Algumas não. Algumas falam assim, eu não, me livrando desse BO, eu tô feliz. Mas outras pessoas têm muita dificuldade e pode chutar o pé no balde, largar tudo de banda. Então, o que seria orientado? Começa a investir, nem que seja um pouquinho, em algum sonho teu, tipo uma viagem, sabe? Começa a investir ali um pouquinho, já sonhando com aquela viagem, e uma outra parte do recurso se ataca a bendita da dívida. Porque pagar uma dívida não deve ser o sonho de absolutamente ninguém. Você pode querer pagar a dívida para voltar a sonhar, para voltar a investir nos seus sonhos, mas falar que o seu sonho maior de todos é pagar as suas dívidas é triste. Então pense sempre assim, eu quero pagar as minhas dívidas, é uma meta, mas o meu sonho é viajar, é ter mais conforto, é ter liberdade financeira, construir minha casa, meu carro, mudar de profissão, etc. Depois que você mapeou e pegou as informações dessa dívida, tá anotando, né? Porque é um passo a passo aqui, literalmente. A gente precisa responder algumas perguntinhas. Primeiro, qual é o seu objetivo inicialmente? Qual é a sua maior necessidade hoje, baseado na sua vida? Vou dar um exemplo. Se as suas dívidas hoje estão comprometendo todo ou
a maior parte do seu orçamento, por exemplo, vamos imaginar assim, você ganha 3 mil reais e você está gastando 1.800 só com empréstimo consignado, de coisas que você fez ali para trás. Você concorda que é alto? Juntando com as outras coisas, pode ser que você ganhe 3 mil e esteja gastando 4.500, por aí vai. O que a gente deveria fazer nesse caso específico? Buscar o reequilíbrio financeiro. E como que eu faço isso? Se for um empréstimo, você pode buscar uma renegociação no mesmo banco. Ir até o banco, falar que você está pagando um valor muito alto. Foque em um. Nesse caso, eu estou falando de uma pessoa que está buscando o reequilíbrio das contas. Quando aqui não é o objetivo quitar de vez, se livrar dos juros altos. Não, aqui é uma pessoa que está com dificuldade para sobreviver com o que ganha, porque está sendo tudo levado com empréstimo consignado. Beleza? Nesse caso aqui, você pode buscar, inclusive, o mesmo banco, a mesma instituição financeira e falar, olha, eu tô pagando aqui 1.800 de empréstimo, ou um de 1.000 e o outro de 800, né? Às vezes foi feito em datas diferentes. Tá comprometendo muita parte da minha renda, eu preciso renegociar isso aqui para baixar essas parcelas. Nesse caso, gente, mas vai aumentar o tempo. Mas se a sua prioridade hoje é reequilibrar seu orçamento, porque você não está conseguindo viver, não está conseguindo sobreviver com o que você ganha, só vai virando uma bola de neve se você não fizer isso. Porque daqui a pouco, talvez você não consiga pagar o cartão, talvez você não consiga pagar uma internet, aí talvez você queira fazer um outro empréstimo para cobrir uma fatura. Entende? Nesse caso aqui, é uma opção válida. Ou uma outra opção é você pedir a portabilidade do seu empréstimo de um banco para o outro. Talvez em outra instituição a taxa de juros esteja menor atualmente. E você pode pedir, olha, eu consegui uma proposta num outro banco com uma taxa melhor e eu quero levar o meu empréstimo para lá. O que você precisa saber? O banco A, aqui bonitinho, onde sua dívida está hoje, ele não pode entregar o seu empréstimo. Mas o banco B, para onde você quer levar o empréstimo, né, fazer a portabilidade, ele não é obrigado a aceitar. Apesar de que, na maioria dos casos, eles aceitam. Mas eles não são obrigados. É uma informação extra, mas importante você saber. Fazendo essa portabilidade, tem duas opções aqui. Talvez você consiga reduzir os juros, obviamente vai diminuir ali o valor que você paga, ou diminuir o valor da dívida total. Ou você pode levar também e fazer as duas coisas. Não, eu quero levar minha portabilidade para lá e renegociar aqui também, porque a taxa de vocês, do Banco B, está melhor do que a taxa do Banco A. Nesse caso aqui, qual é o foco? Se é reequilibrar o orçamento, seu foco não deve ser em diminuir o tempo, e sim em diminuir o valor da parcela. Se você não curtiu o vídeo ainda até aqui, deixa o seu like. É o único jeito de ajudar o canal, é o único jeito de levar essa informação gratuita para tanta gente que vai ser beneficiada com isso. Então faz esse favor aqui para sua professora e ajuda seu coleguinha aí, seus amigos, compartilha nos grupos. Gente, olha, um vídeo interessante, ensina um passo a passo pra gente reduzir e eliminar as dívidas. Tudo isso que eu falei aqui, inicialmente, talvez não livre você da dívida de uma vez por todas, mas ela, no mínimo, vai fazer você trocar uma dívida ruim por uma dívida menos ruim, que é fazendo essas portabilidades, trocando de um banco para outro, ou talvez até, se você está devendo um cartão de crédito com juros muito altos, ou um cheque especial, é uma possibilidade de fazer um empréstimo com juros menor para pagar aquela dívida. É sempre trocar o ruim pelo menos ruim. Só que dívida causa estresse, causa ansiedade, deixa todo mundo preocupado. Então é importante buscar sempre o equilíbrio emocional. E durante o processo de reequilíbrio das contas, a gente precisa focar em eliminar as dívidas. E nesse caso, para não se tornar um sacrifício insuportável, tudo precisa ser alinhado, conversado, principalmente entre marido e mulher, entre os filhos, e explicar que tudo aquilo é um processo, mas que vai passar. O objetivo final é fazer a viagem dos sonhos, construir a casa dos sonhos, comprar os videogames para o filho que ele sonha, investir em algo que a filha deseja. E aquele processo ali de corte, de redução ou de substituição de dívidas, que é o que eu vou falar agora, é temporário. Porque, além de atacar as dívidas, para você reequilibrar o seu orçamento, você vai precisar analisar dentro que os seus gastos você registra, dentro que você registra, o que você pode cortar, ou seja, é supérfluo, desnecessário, não faz falta, não é essencial.
Elimina. O que você pode reduzir? Talvez esteja gastando em excesso com, sei lá, padaria. Cada um gasta demais com alguma coisa, né? Talvez esteja gastando demais em produtos que talvez nem use. Produto de limpeza, que não usa da maneira correta, acaba desperdiçando. Ou produtos de higiene pessoal. Então é redução. Não dá para você eliminar, você precisa daquilo, mas você pode reduzir. Alimentação também, que é onde nós brasileiros mais gastamos nosso dinheiro. E depois a substituição é trocar um plano celular por um que te atenda, mas que você pague menos. Um plano de internet que também é suficiente, mas que você vai pagar menos. Tudo são estratégias temporárias. E, importante, precisa ter um tempo específico para você não desanimar e não achar que a vida é só corte, é só eliminar, é só reduzir. E nunca faça nada de modo muito radical, sabe? Muito pancada. Porque senão você vai, como eu já falei, chutar o pé no balde, virar a casaca, fugir do seu comprometimento de se livrar das dívidas. E por último, mas não menos importante, a terceira estratégia, a gente já falou o quê? Dos ataques às dívidas, né? A questão de trocar uma ruim por uma menos ruim, renegociar. Depois nós falamos da questão de equilibrar o orçamento, reduzindo, cortando e substituindo. E por último, renda extra. Não se paga dívida sem dinheiro. Isso é algo que parece óbvio, mas a gente meio que esquece. A gente precisa de dinheiro para pagar a dívida. E se o que você tem hoje não está sendo suficiente, mesmo adotando as estratégias que eu já passei, busque renda extra, busque ganhar mais dinheiro. Você pode fazer um bazar dentro da sua própria casa, com sua família, juntar todo mundo e vender aquilo que não usa. Pode fazer freelancer. Aqui na minha cidade é meio difícil fazer freelancer. É possível, mas é mais difícil, porque é uma cidade do interior. Agora, em cidades grandes, não. Existem, inclusive, aplicativos, tipo Freela, outros que vai aparecer aqui na tela, sugestão. Esses aplicativos, você pode entrar neles e oferecer seus serviços lá dentro. Buscar renda extra, vendendo algum produto, vendendo uma habilidade sua. Talvez você seja professor, faz um extra dando aula particular. Talvez você tenha uma habilidade na cozinha, uma mão boa para cozinhar. Faz alguma coisa no fim de semana e vende para fazer uma rendinha extra. Mas presta atenção aqui. O foco é eliminar a dívida, né? Então não vai pegar esse dinheiro e querer gastar ele com outra coisa, não. Foca em eliminar as dívidas. Existem outras estratégias até mais aprofundadas para a gente se livrar das dívidas, coisas inclusive que pouquíssimas pessoas sabem, mas se vocês quiserem outro vídeo, uma parte 2 desse vídeo sobre eliminar dívidas, comenta aqui embaixo, que se vocês comentarem muito, eu vou trazer para vocês. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que vão se beneficiar com toda a informação que eu passei aqui. Se você chegou até o final, comenta, vou me livrar desse trem, só para eu saber quem tá assistindo até o final. Vocês ficam todo mundo com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!